Há momentos em que a realidade parece tão firme, tão definitiva, que você se esquece de questionar se ela é de fato real. Os dias passam com o mesmo gosto, as pessoas dizem as mesmas coisas. Você se olha no espelho e vê o mesmo rosto cansado, sonhando com algo que nunca chega. Mas então, sem aviso, algo dentro de você estala. Não é um grito, não é uma visão, é uma sensação estranha, como se a superfície do mundo que você conhecia estivesse trincando. E você sente, não com os olhos, mas com a alma, que há algo por trás dessa realidade que ninguém nunca te ensinou a enxergar. É a primeira fenda, a rachadura por onde a luz começa a entrar. E uma vez que você a vê, não há mais como desver. Essa fenda é o ponto de ruptura entre o que você pensava ser e o que você é de verdade. Ela aparece no silêncio, no vazio entre uma dor e outra, no instante em que o automático falha e você percebe, a vida não precisa ser assim. Existe algo mais, algo além do acaso, além da rotina, além da aparência. E esse algo responde ao que você é por dentro. A verdade é que ninguém muda o mundo lá fora, enquanto continua vivendo da mesma forma por dentro. Mas isso, ninguém te disse. Te ensinaram a consertar as coisas fora, a mudar de trabalho, de cidade, de companhia, de remédio, como se tudo estivesse no externo. Só que a verdadeira mudança acontece onde ninguém vê. A alquimia começa na consciência. E essa fenda que surgiu diante de você agora é o chamado. O início de tudo. A porta que só se abre para quem tem coragem de não culpar mais o mundo e começar a enxergar o que vibra aqui dentro. A partir do momento em que você vê a fenda, algo muda. Não no mundo, mas no jeito como você o enxerga. As mesmas ruas, as mesmas vozes, as mesmas dores. Mas agora, tudo parece ecoar de outro lugar. Como se houvesse um reflexo oculto em cada gesto, em cada encontro, em cada silêncio entre as palavras. E então, pela primeira vez, você intui. O universo não está fora. Ele está em você. Não como metáfora, mas como estrutura, como natureza, como código. O que te cerca, o que te acontece, o que se repete. Tudo isso não é castigo, é espelho. O mundo é uma superfície onde a tua mente se projeta. E enquanto você tentar mudar o reflexo com as mãos, nunca tocará a imagem verdadeira. Porque a imagem verdadeira vive no seu campo mental. E é ali que a alquimia começa de verdade. Você não precisa acreditar, precisa apenas observar. Quando você muda o pensamento, a energia muda. Quando você muda a vibração, as reações mudam. Quando você muda o centro, o universo inteiro parece respirar diferente. Isso não é mágica, é lei. E está registrada há milênios, nas páginas esquecidas de um pequeno livro velado, aquele que muitos leem como teoria, mas poucos vivem como prática, o Kybalion. Você já viu os sinais, já intuiu a fenda. Agora é hora de fazer a primeira escolha real, seguir tentando arrumar o mundo com as velhas ferramentas, ou se voltar para dentro e aprender a mexer no código que cria tudo, a mente. Porque o que você chama de realidade é apenas o universo obedecendo à forma com que você vibra. Por muito tempo, disseram que os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro, e muitos acreditaram. Mas essa era apenas a máscara, a metáfora escondida sob o véu da perseguição, porque, na verdade, o chumbo que eles queriam transmutar era o próprio ser humano bruto. E o ouro era a consciência desperta, a alma em seu mais alto grau de lapidação. Eles falavam em metais para enganar os olhos da Inquisição. Escondiam seus tratados sob fórmulas, símbolos, palavras codificadas. Mas aqueles que sabiam ler com o coração entendiam. A alquimia nunca foi sobre a matéria, foi sempre sobre a mente. E é por isso que o Kybalion é tão poderoso, porque ele revela, sem desvios, os 7 princípios que regem toda a criação. Princípios que, quando compreendidos e aplicados, transformam o seu campo mental. E com ele, a sua realidade. Aqui estão eles, não como fórmulas mágicas, mas como chaves simples para quem tem olhos e vontade. O todo é mente. Tudo começa na consciência. Tudo é reflexo da mente. Mude a mente, e o universo começa a mudar com você. Tudo vibra. Emoções, pensamentos, palavras, tudo possui uma frequência.
Aprenda a sentir a sua, e você entenderá por que sua vida está como está. Tudo tem seu polo. Luz e sombra são a mesma energia em extremos opostos. Você pode mudar o estado emocional mudando o foco. Tudo se move em ritmo. A vida sobe e desce, mas o sábio se ancora no centro. Ele aprende a dançar com a oscilação sem perder o equilíbrio. Toda causa tem um efeito. Você não é só resultado. Você pode ser causa consciente, mesmo num mundo cheio de correntes invisíveis. O que está em cima é como o que está embaixo. O que acontece fora é reflexo do que vibra dentro. Entenda a sua alma e entenderá o que o mundo quer te mostrar. Tudo tem gênero. Masculino e feminino vivem em você. Ação e receptividade, razão e intuição. Unir essas forças é o segredo da criação. Esses são os 7 pilares da alquimia mental. Que o verdadeiro iniciado não os decora, ele os vive. Na forma como observa, na forma como reage, na forma como cria silêncio entre um pensamento e outro. O laboratório da alquimia agora é outro. Ele não está mais nos castelos escondidos da Europa medieval. Ele está na sua consciência, a cada instante, em cada decisão, na forma como você se posiciona diante da realidade que vibra, porque agora você sabe, o mundo não acontece com você. Ele responde a você. Feche os olhos. Respire. Agora preste atenção no que você sente, não no que pensa, no que sente. Existe algo se movendo aí dentro? Uma leveza? Uma tensão? Um impulso invisível que sobe e desce com o ar? Isso é vibração, a energia que não se vê, mas que molda tudo. O som da sua alma, mesmo quando a boca está em silêncio. O universo inteiro vibra. Os planetas, os corpos, os sonhos, os pensamentos. E a frequência que você sustenta, mesmo sem perceber, atrai, repele, constrói ou desmancha tudo ao seu redor. Não importa o que você diz querer, o que você vibra é o que se manifesta, porque o universo não responde às palavras, ele responde à sua energia. Já reparou como alguns lugares parecem pesar no corpo? Como certos encontros te drenam sem explicação? E como, do nada, uma música, uma lembrança ou uma presença te fazem flutuar por dentro? Isso não é acaso, é sintonia. Vibrações se encontram ou se afastam. E a cada instante, você está emitindo uma frequência, que escolhe com quem e com o que vai dançar. Por isso, a alquimia mental começa com uma pergunta simples, mas corajosa. O que eu estou vibrando agora? Se é medo, o mundo parece perigoso. Se é raiva, tudo vira ameaça. Mas se você vibra presença, gratidão, firmeza, a realidade responde de outro jeito, porque tudo vibra. Mas o que você vibra é o que você cria. Um mestre pode entrar num lugar escuro e não ser tocado pela escuridão, porque sua vibração se mantém íntegra. Ele não é arrastado pelo ambiente. Ele molda o ambiente com a presença. E essa é uma das formas mais elevadas de alquimia. Não reagir à energia do mundo, mas se manter como centro que irradia, cura e transforma. Certa vez, um jovem monge tibetano, após 10 anos em silêncio nas montanhas, acreditou que havia vencido a si mesmo. A raiva não o visitava mais. O medo parecia ter partido, e a mente, por fim, estava em paz. Ele acreditava estar pronto. Desceu para a aldeia para servir o mundo com sua luz, mas bastaram 3 dias. 3 dias entre ruídos, vaidades, desordens e gestos alheios, e tudo voltou. A raiva, o julgamento, o ego, como se os monstros que ele havia deixado para trás estivessem apenas esperando por uma brecha. Ao retornar ao templo, se ajoelhou diante do velho lama. "Falhei?", perguntou. "A raiva não morreu. O medo não me deixou." "Por quê?" O mestre, com um olhar tranquilo, apontou para um espelho coberto de poeira. "Você passou 10 anos limpando o espelho, mas nunca olhou para o rosto. O problema não era o mundo, era o que ainda existia dentro dele, não integrado. Esse é o segredo que poucos entendem sobre o princípio da polaridade. O negativo não desaparece porque você o ignora. O medo, a dúvida, a dor não evaporam com o tempo. Eles se transformam quando você escolhe o polo oposto e o sustenta com consciência. Não é sobre lutar contra a escuridão, é sobre acender a luz. Ao invés de combater a tristeza, cultive a presença.
Ao invés de tentar apagar o medo, fortaleça a coragem. Tudo o que você rejeita se esconde. Tudo o que você ilumina se transforma. A verdadeira transmutação não é forçar a mudança, é mudar de frequência e permanecer firme nela, mesmo quando tudo ao redor tentar te puxar de volta. Há dias em que tudo parece leve. Você acorda com clareza. O mundo responde. Tudo flui. Mas, no outro, sem explicação, tudo pesa. A mente se agita. O corpo trava. A alegria desaparece atrás de uma névoa que não avisa quando chega. E então você se pergunta, o que mudou? Nada fora mudou. O que você está sentindo é o princípio do ritmo em ação, um dos mais silenciosos e mais poderosos, porque tudo na vida pulsa, sobe e desce, expande e recolhe, vai e volta, como um pêndulo invisível que nunca para de oscilar. A maioria das pessoas vive sendo levada por esse movimento. Quando estão no alto, se empolgam. Quando o ritmo desce, sucumbem, choram, reagem, se desesperam e acham que a dor é sinal de fracasso. Mas o iniciado não se desespera com o balanço. Ele não tenta impedir o pêndulo de se mover. Ele apenas não se move com ele. Aprende a dançar com o ciclo, sem perder o eixo. E ao fazer isso, entra em outro tipo de tempo, o tempo da consciência. Isso não significa não sentir. Significa sentir com presença. Permitir que a onda passe, sem se tornar a onda. Observar o frio da alma, sem esquecer do calor que virá. Saber que a noite existe, mas que a aurora sempre volta. A alquimia mental, nesse ponto, exige maturidade espiritual, exige aceitar o ritmo, sem ser arrastado por ele. E isso só é possível quando você está enraizado no centro, quando você compreende que não é o ciclo, é o espaço onde o ciclo acontece. O sábio não luta contra o movimento, ele se move com o mundo, mas mantém a alma em paz. Até aqui, talvez você tenha acreditado que as coisas te acontecem, que você é consequência de algo, de alguém, de um passado que não pode mudar. Mas agora, com tudo o que você viu e sentiu, já não é possível sustentar essa ideia por muito tempo, porque você começou a perceber os padrões, as repetições, os ecos de si mesmo nas situações que surgem. E então, algo dentro desperta. Você não é só efeito, você é causa. Talvez não de tudo, mas da forma como vibra, da forma como escolhe sentir, da forma como reage ao que o mundo apresenta. E isso muda tudo. A autorresponsabilidade não é culpa, é poder. É o reconhecimento de que mesmo dentro do caos, você ainda pode escolher quem você será. E a partir dessa escolha, começa a reorganizar o seu campo de realidade. A consciência desperta não controla o mundo, mas ela para de ser controlada pelo mundo. Ela cria dentro. E o que é criado dentro, cedo ou tarde, se reflete fora. É por isso que os mestres não se tornam poderosos. Eles se tornam conscientes. E essa consciência faz com que o universo, como uma espiral invisível, responda à presença deles. Você não precisa mudar tudo. Só precisa mudar de onde você age. Da reação para a criação. Do medo para a clareza. Da dúvida para o centro. É assim que o alquimista mental nasce, como uma nova causa viva dentro de si. Chega um momento em que as palavras começam a se dissolver, porque o que precisa ser compreendido já foi sentido, e o que precisa ser mudado já começou a se mover por dentro. Você não é mais o mesmo que começou esta jornada. E mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual, você sabe, algo essencial já mudou. Agora você entende que o que está em cima é como o que está embaixo, que toda luz tem sombra, que toda emoção vibra, que todo caos pulsa com ritmo, que tudo nasce da mente, mas floresce na alma desperta. Em você existem os dois polos, a força que age e o silêncio que escuta. E quando esses dois se encontram, uma nova realidade começa a emergir. Não existe mais separação entre dentro e fora. O alquimista compreende, ele é o próprio vaso, o próprio fogo e o próprio ouro. Ele não precisa provar, ele só precisa ser. E o universo, esse grande espelho silencioso, responde com a mesma vibração. O verdadeiro segredo da alquimia mental não está no que você aprende, mas no que você sustenta. Porque o mundo não muda para quem sabe. O mundo muda para quem vibra diferente. Tem coisas que a gente sente,
e nem sabe explicar. Mas quando coloca em palavras, elas ganham forma. Então me diz, o que ficou vibrando em você depois dessa jornada? Escreve aqui embaixo. Não precisa ser bonito, só precisa ser verdadeiro. E aproveita para deixar também de onde você é. Esse é o jeito mais bonito de conectar todos os alquimistas do ser que estão espalhados pelo mundo. Ah, e para quem chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra travessia. Ela não faz sentido algum para quem não assistiu até o fim. Mas para você, talvez seja o começo de uma nova jornada.